Prosseguindo os nossos trabalhos, então já temos connosco, no quadro da audição que introduzi há pouco, Álvaro Araújo, Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses e Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Alfredo Monteiro, Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses e Presidente da Assembleia Municipal do Seixal, João Fortes, vogal do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses e Presidente da Câmara Municipal de Mourão, e também está connosco o Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Rui Solheiro, e a técnica da mesma instituição, Fátima Diniz. Sem mais delongas, eu apenas queria dar uma pequena nota, especialmente aos deputados da 10ª Comissão, porque a grelha que usamos é a grelha da 13ª Comissão. O que significa que o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que é o Grupo Parlamentar requerente, terá 5 minutos para introduzir e para apresentar o requerimento. A Associação Nacional de Municípios Portugueses terá 5 minutos para responder ao requerimento e depois temos uma primeira ronda com 4 minutos por grupo parlamentar e, neste caso, por grupo parlamentar representado quer na 10ª, quer na 13ª Comissão. 4 minutos para cada grupo parlamentar e depois temos inscrições individuais dos deputados para intervenções de 2 minutos, sendo que, no máximo, a entidade que ouvimos, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, terá 20 minutos para responder às questões que forem suscitadas nessa segunda ronda, que, como sabem, é uma segunda ronda eventual, caso os senhores deputados entendam que a primeira ronda não é satisfatória. E depois deste apontamento sobre a grelha, que é particularmente importante para os deputados da 10ª, como dizia, porque é uma grelha diferente daquela que usamos na nossa Comissão, passava a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para apresentar o requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da 13ª Comissão e agradeço, em nome do Bloco de Esquerda e creio que em nome da Comissão, a presença também da Associação Nacional de Municípios Portugueses. O requerimento para esta audição foi suscitado por um caso concreto, mas por uma preocupação mais vasta que vai além desse caso. O caso concreto são as cerca de 40 trabalhadoras que asseguravam os serviços de limpeza dos centros de saúde de Penafiel e de Paredes e que, quando as autarquias assumiram, ou quando foi transferido para as autarquias as competências na área da saúde e quando, portanto, assumiram a gestão dos centros de saúde, as trabalhadoras foi-lhes informado que seriam passadas para as autarquias, mantendo os seus postos de trabalho. Acontece que não foi isso que aconteceu. Ao contrário do que deveria, do nosso ponto de vista, ter acontecido, que era a aplicação da transmissão de estabelecimento do artigo 285 do Código de Trabalho, ou seja, há uma nova entidade que tem a tutela daquela instituição, daquele organismo, daqueles centros de saúde no caso, mas os trabalhadores mantêm-se com a mesma antiguidade, retribuição, categoria profissional, conteúdo funcional, benefícios sociais. Deveria ser isso, do nosso ponto de vista, deveria ter acontecido, mas não foi isso que aconteceu. O caso de Paredes e de Penafiel reveste-se de uma perversidade ainda maior, na medida em que estas trabalhadoras ficaram numa situação de limbo durante meses, sem saber, porque as empresas para que elas trabalhavam diziam-lhes que elas tinham sido transferidas, as autarquias diziam que não tinham nada a ver com elas, que não as recebiam, e elas ficavam numa situação em que nem tinham sido despedidas, nem tinham sido contratadas, nem tinham acesso à proteção social. A perversidade tem ainda uma segunda camada, que é algumas autarquias recorrerem aos contratos de emprego e inserção para porem as mesmas trabalhadoras a trabalhar nos mesmos centros de saúde, mas a pagar o seu trabalho com o seu próprio subsídio de desemprego. O que significa que as autarquias estavam a recorrer ilegalmente a uma figura que não serve para ocupar postos de trabalho permanente, a fazer uma fraude relativamente ao IFP e aos centros de emprego ao recorrerem às trabalhadoras através dessa figura e a desrespeitarem as trabalhadoras que deveriam, obviamente, ter o seu contrato. Para resolver, nós já tivemos uma discussão sobre as dificuldades, ou enfim, o debate em torno desta questão,
E eu diria o seguinte: é muito importante que a Associação Nacional de Municípios tome uma posição sobre esta matéria para garantir que, não apenas o caso de Paredes e Penafiel, mas que em todos os municípios, ao abrigo também destas situações de transferência de competências, que isto não aconteça, nem com estas trabalhadoras, nem com outras trabalhadoras. Estamos a falar de trabalhadoras que estavam, algumas há mais de 20 anos, a trabalhar naqueles centros de saúde, que são trabalhadoras de limpeza, mas que são trabalhadoras especializadas, porque a limpeza num centro de saúde não é igual a uma limpeza qualquer. São trabalhadoras que tiveram formação e que passaram pela Covid e por todas as exigências que a Covid colocou, desde logo, às trabalhadoras da limpeza. E que, ao fim de 20 anos e com essa especialização, foram descartadas para se ir contratar trabalhadoras sem experiência ou, em alguns casos, para se lhes propor que continuassem a desempenhar as mesmas funções enquanto desempregadas com contratos de emprego e inserção. Isto é muito grave. O que é que nós achamos que deve ser feito e queremos colocar esta questão, interpelar a Associação Nacional de Municípios? Primeiro, nós entendemos que se deve aplicar a transmissão de estabelecimento e que estas trabalhadoras devem manter-se nos seus postos de trabalho, passando a ter uma relação de emprego com a autarquia local. Esse é o nosso entendimento e é um entendimento partilhado por alguns juristas, nomeadamente uma das especialistas em transmissão de estabelecimento, a professora Milena Rochinol, subscreve este entendimento. Há quem entenda que isso não é possível porque não podemos, as autarquias não podem assumir trabalhadores sem passar uma fase de um concurso. Ora, essa questão também não é difícil de resolução. Nós tivemos, por exemplo, no âmbito do PREV-PAP, mas também fora do PREV-PAP, a realização de concursos que têm uma valoração específica para que trabalhadoras que há mais tempo têm experiência de fazer aquelas funções naqueles locais possam, digamos assim, ter precedência na contratação e, portanto, seria possível contratar aquelas trabalhadoras por via também de um concurso que acautelasse a sua experiência e o facto de estarem há 10, 15, 20 anos a trabalharem e de se terem especializado em limpezas num centro de saúde. Uma terceira solução, que também não é a que nós preferimos, era manter as concessões, mantendo as trabalhadoras, ou manter, digamos, a externalização do serviço de limpeza, mantendo as trabalhadoras por via da aplicação da transmissão do estabelecimento. O que não pode, do nosso ponto de vista, acontecer é um processo de transferência de competências dar origem a trabalhadoras que ficam completamente desprotegidas, que ficam num limbo sem qualquer proteção e que vão para o desemprego ao fim de não sei quantos anos, mas que não fosse não sei quantos anos que vão para o desemprego. E também não pode acontecer que as autarquias recorram fraudulentamente a contratos de emprego e inserção para manter trabalhadoras a fazer as mesmas funções, pagando o seu trabalho com parte do seu subsídio de desemprego. E é sobre isto que nós gostaríamos de ouvir a Associação Nacional de Municípios. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação do requerimento. Então, de seguida, passaria a palavra ao Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Álvaro Araújo. Muito obrigado. Cumprimentar os senhores presidentes das duas comissões, cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar o senhor o deputado José Soeiro, agradecer a explanação que apresentou, dizer que o processo de centralização de competências assentou em princípios e garantias que passam pela preservação da autonomia administrativa, financeira, patrimonial e organizativa das autarquias locais e a garantia da transferência de recursos financeiros, humanos e patrimoniais adequados. Ora, o que aconteceu, como todos nós sabemos, existem documentos legais que suportaram a transferência de competências, nomeadamente na área da educação, da ação social e da saúde, e os municípios cumpriram na íntegra aquilo que estava estipulado, nomeadamente relativamente à contratação, isto é, à passagem dos trabalhadores. O que nós fizemos foi, todos aqueles que eram funcionários dos quadros, isto é, do Ministério da Educação, do Ministério da Segurança Social ou da ARS, o que aconteceu, passaram automaticamente, todos aqueles que eram dos quadros, passaram para a esfera das autarquias. Todos aqueles que estavam em contrato a termo, nomeadamente na ARS, havia funcionários com contrato a termo, o que é que as autarquias fizeram? Abriram concursos, de acordo com a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e no final, obviamente, as pessoas vão estar a trabalhar até ao final do contrato e depois abriu-se concurso
e, neste momento, as pessoas, na maior parte das autarquias, já pertencem aos quadros, de acordo com a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, como é óbvio. Relativamente às escolas, por exemplo, havia o rácio de funcionários e, infelizmente, esse rácio não estava a ser cumprido pelas diferentes escolas, e aquilo que nós fizemos quando chegámos, os presidentes de Câmara, foi preencher as vagas que estavam abertas, abrindo concursos, falo por mim, foi o que aconteceu, e e colocámos muitas pessoas a ocupar essas vagas que estavam há muitos anos por ocupar, e essas sim estavam a ser ocupadas por contratos de emprego e inserção, que iam renovando, ou pessoas do RSI, ou pessoas com subsídio de desemprego, ou até pessoas com deficiência, porque, como sabem, todos esses mecanismos têm valores, por exemplo, as pessoas com deficiência são contratadas a custo zero para as entidades, ou quase zero. E dizer-vos que isso tudo foi cumprido pelas autarquias. Agora, aquilo que não podíamos fazer era não cumprir a lei. É assim, eu posso-vos dar exemplo, podemos-vos dar os exemplos das pessoas que estavam nas equipas da RSI e do SAS, nas diferentes IPSS, que colaboravam com a Segurança Social. O que é que aconteceu? Tivemos que abrir concursos para regularizar a situação. E dirão vocês, mas ficaram as mesmas pessoas nesses concursos? Claro, porque as pessoas é que tinham a experiência, tinham toda... E obviamente passaram para os quadros, mas tivemos que abrir concurso. Ora, relativamente àquela situação que aqui é colocada pelo Sr. Deputado José Soeiro, estamos a falar de contratos de prestação de serviços de entidades externas para a IRS. Penso que era o que está aqui em causa. Ora, o que a transferência de competências nessa área dizia é que nós podemos fazer a cessão da posição contratual desses contratos e passaram para o município. No caso do meu município, a empresa de limpeza passou automaticamente o contrato para o município, fim do qual o município podia decidir, das duas uma, ou arranjava outra solução, e às tantas, no caso em concreto, foi o que aconteceu, diria eu. Agora, nós não tínhamos e não temos forma de pegar nesses funcionários que não têm ligação nenhuma, absolutamente nenhuma, à entidade que nos passou essa competência, não tínhamos forma de os colocar nos quadros do município. Né? Como abrimos concursos em várias áreas, podiam muito bem ter concorrido essas pessoas, mas nada lhes garantia que teriam primazia. Sr. Deputado e Srs. Deputados, Srs. Presidentes, eu acho que estamos na casa que legisla. E, por isso, nós estamos completamente disponíveis para, se for o caso, cumprir aquilo que definam aqui. Agora, sem haver esse enquadramento legal, nós, infelizmente, não podemos fazer nada. E, por isso, aquilo que vos podemos transmitir é que, se esta casa, que é a Casa da Democracia, decidir enquadrar este tipo de situações, como é óbvio, estamos disponíveis. Estão a falar com um Presidente de Câmara que, quando chegou, tinha pessoas a trabalhar na autarquia, e estou no primeiro mandato, há 16 anos, através de contratos de emprego e inserção ou através de prestação de serviços. Pessoas que, nos primeiros meses de 2017, estavam a trabalhar na autarquia, ou numa situação ou noutra. Aquilo que esta pessoa que está aqui à vossa frente fez foi recuperar a situação dos precários e regularizou várias situações, ou melhor, todas as situações que estavam ainda por regularizar. Por isso, está aqui um bom exemplo de como é que as autarquias trabalham e, por isso, Sr. Presidente, era sobre esta matéria aquilo que, neste primeiro momento, tínhamos para dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo conjunto de respostas que foi dando ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que foi votado na 10ª Comissão. Eu começaria, então, a primeira ronda, sendo que a primeira ronda, neste caso, o primeiro partido a intervir é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e tem a palavra para o efeito, até 4 minutos, a Sra. Deputada Sofia Canha. Sra. Deputada, tem a palavra. Peço desculpa. Muito bem. Cumprimento os senhores presidentes das comissões, de ambas as comissões aqui representadas, senhores deputados, senhoras deputadas e excelentíssimos senhores
membros da delegação da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Sobre o assunto que nos traz hoje aqui, reitero que o Partido Socialista considera fundamental garantir a estabilidade laboral das trabalhadoras afetadas, criando condições para que estas trabalhadoras fiquem integradas no setor público, onde prestavam um serviço de qualidade, dada a sua experiência nos centros de saúde de Paredes e Penafiel. Os quadros dos serviços públicos precisam de bons profissionais. No entanto, o Partido Socialista entende que no processo de transferência de competências para os municípios não poderá haver uma precipitação na aplicação do disposto do artigo 285 do Código de Trabalho a todo e qualquer contrato do setor de fornecimento de serviços, sob pena de se cometer alguma ilegalidade e um tratamento desigual no processo de recrutamento de trabalhadores em funções públicas. A alteração do artigo 285 do Código de Trabalho no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, que passa a contemplar a aplicabilidade a todas as situações de transmissão de empresa ou estabelecimento por adjudicação de contratação de serviços que se concretize por concurso público ou por outro meio de seleção no setor público e privado, teve o propósito de acabar com a externalização e com a precariedade laboral. Conforme já exposto, as câmaras de Penafiel e de Paredes decidiram internalizar os serviços de limpeza dos centros de saúde, da sua alçada, não aplicando o regime jurídico de transmissão de estabelecimentos. E esta decisão está a ser replicada por outras câmaras, o que implica a não transferência imediata das trabalhadoras das empresas prestadoras de serviços para os quadros das autarquias, o que nos parece acertado. Em vez disso, as câmaras municipais têm promovido concursos públicos de contratação externa à luz da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. A descentralização de competências, em particular no que diz respeito à área da saúde, não impõe que os trabalhadores dos serviços externalizados sejam integrados nos quadros das autarquias, mesmo que pretendam internalizar os mesmos serviços. O PS tem posto todo o interesse que estas condições sejam harmonizadas. No entanto, parece-nos que o entendimento sobre esta matéria não é linear, como se viu, com diferentes interpretações, nem é consensual sequer. Mas deixo aqui algumas questões aos senhores representantes. A Associação pediu algum parecer ou esclarecimento sobre a interpretação legal desta matéria ao Governo da República ou ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República? Tem conhecimento de câmaras que tenham integrado os trabalhadores das empresas prestadoras de serviço ao abrigo da figura da transmissão de estabelecimento? Houve algum caso que se tem do vosso... Pelo que eu vejo, não terá acontecido. E também pergunto se têm conhecimento que tenham-se realizado concursos com valoração específica para a integração destas trabalhadoras, não destas em particular, mas trabalhadoras de empresas prestadoras de serviços. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. E então, de seguida, dava a palavra à Sra. Deputada Sónia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Dr. Álvaro Araújo, em si cumprimento os restantes elementos do Conselho Diretivo e, naturalmente, agradecemos a vossa disponibilidade para prestar os esclarecimentos que se impõem. Antes de mais, voltar a expressar, porque o Grupo Parlamentar do PSD já o fez, mas voltar a expressar total solidariedade, naturalmente, com as circunstâncias pessoais de cada uma das pessoas trabalhadoras envolvidas neste processo, porque a isso não somos de todo insensíveis. Pronunciando-nos sobre o requerimento do Bloco de Esquerda e porque esta matéria também já é sobejamente conhecida de todos, mas não posso deixar de me pronunciar relativamente ao enquadramento também legal, entendemos que houve aqui, de facto, algum aproveitamento desta situação por parte do Bloco de Esquerda, porque já ouvimos várias entidades e sabemos também que este enquadramento, do ponto de vista do Código do Trabalho, parece-nos que não é aplicável neste caso em concreto, estando aqui em causa o procedimento das câmaras municipais relativamente à transferência de competências na área da saúde da Administração Central para as câmaras municipais e que tem uma lei enquadradora e uma específica no que diz respeito a esta transferência de competência. De
facto, este processo da transferência de competências, como é bem sabido de todos, foi complexo desde o início, muito atabalhoado, tem demonstrado insuficiências na sua aplicação, e essas insuficiências e lacunas decorrem da própria lei e não tanto do conhecimento ou do entendimento que as câmaras municipais fazem dela na sua execução. Uma dessas insuficiências tem a ver precisamente com estes casos, em que as empresas de prestação de serviços, então contratadas pelo governo anterior, através do Ministério da Saúde, recorria a este tipo de expediente para colmatar necessidades que eram permanentes. E, portanto, se alguém quer apontar aqui falhas, desde logo temos que ir à origem do problema e ela está na elaboração da lei. E não podemos aqui também deixar de referir que o Bloco de Esquerda, que suportou o governo anterior, não lhe ocorreu também esta problemática que se veio a concretizar na vida individual de cada uma das pessoas que sofre o drama do desemprego. Porque, de facto, e o Sr. Vice-Presidente já referiu e de forma lacónica, estas pessoas não tinham qualquer relação de vínculo de emprego público que permitisse, face à lei, a sua integração, que, aliás, era genericamente aquilo que aconteceu, felizmente, com a maioria dos trabalhadores que foram alvo da transferência de competências e que prestavam serviços nessas entidades. Há aqui, de facto, uma situação delicada que foi criada pela própria lei, que não conseguiu acautelar estas situações em concreto e, portanto, eu pergunto à Associação Nacional de Municípios, que, ao que sabemos, também participou naturalmente, face às suas competências e representatividade, na negociação ou na elaboração, ou foi ouvida, como se queira, no que diz respeito à lei da transferência de competências, qual o vosso posicionamento sobre esta matéria, sendo que na sua posição inicial julgo que posso deduzir que entende que não é a aplicação do Código de Trabalho que está aqui em causa no que diz respeito à transferência de estabelecimento. Pergunto também se as câmaras municipais podem ou não, face à transferência de competências, reorganizar-se internamente de forma a fazer aquilo que algumas delas fizeram e que os casos são conhecidos e que, com recurso aos seus próprios meios já existentes, conseguiram acomodar, digamos assim, parte ou a totalidade das competências sem recurso a mais pessoal. E se este ato de gestão viola ou não a lei, porque, de facto, temos que invocar aqui também o princípio da autonomia do poder local, que me parece que tem que ser articulado com estas questões. Se também têm refletido sobre eventuais soluções para este caso em concreto, de modo a evitar uma situação que o Governo anterior provocou, que é, de facto, ter deixado desprotegidas estas pessoas que não tinham vínculo público, mas que, de forma notória, exerciam funções nos centros de saúde que foram alvo de transferência de competências. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, de seguida, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Primeiro, a Sra. Deputada Felicidade Vital. Muito bem, porque a Sra. Deputada irá dividir tempo também com o Sr. Deputado Barreira Soares. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a presença da Associação Nacional de Municípios e receber com muito gosto os seus membros, deixando uma nota no sentido de que para o ano já tenhamos aqui algum elemento do Chega nesta associação. A questão de hoje é a interpretação da Lei da Transmissão de Estabelecimento no âmbito da transferência de competências para autarquias locais na área da saúde e educação. As autarquias, maioritariamente do PS e do PSD, deram nota de que não podem contratar as trabalhadoras por não estarem abrangidas pelo acordo coletivo de trabalho. Por outro lado, existe o regime jurídico da transmissão de estabelecimento. E, mais importante que tudo isto, senhores deputados, existem as pessoas. Algumas delas que trabalham há mais de 20 anos nos estabelecimentos e vêem-se de um dia para o outro no desemprego, contratando as câmaras outras pessoas para garantir as suas funções, pessoas sem formação na função. Ora, a questão que se coloca é porque não abrem as câmaras concursos para estas trabalhadoras poderem concorrer. A experiência não lhes falta, com certeza. Ou, se a Câmara utiliza trabalhadores que já estavam na Câmara sem funções, isso é uma das questões, ou se contrata outros trabalhadores por concurso. É muito importante que esta questão fique esclarecida. Quem são os trabalhadores que vão ocupar o lugar destas trabalhadoras?
Outra questão importante é que, de acordo com o que foi possível apurar com o sindicato, nem todos os municípios têm procedido da mesma maneira. Confirmam esta situação? Haverá diferentes entendimentos da lei quanto à transmissão de estabelecimento? E, por fim, como justificam que alguns municípios apenas ficariam com as funcionárias se fosse ao abrigo dos programas de contratos de inserção? Falamos dos contratos de emprego e inserção, inventados pelo PS, diga-se, em que os trabalhadores recebem bolsas de valor de miséria, sem férias, sem subsídio de Natal e sem subsídio de férias. Utiliza-se um instrumento que era destinado à reabilitação profissional ou que era temporário para fazer face ao Covid, para obter trabalho a custo baixo e explorar pessoas fragilizadas socialmente. Portanto, as minhas questões são estas que acabei de colocar. Muito obrigada. Tempo para passar a palavra ao Sr. Deputado Barreira Soares, ainda no tempo do Grupo Parlamentar do Chega. Ora, muito obrigado. Cumprimentar os senhores presidentes, os membros da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, senhoras e senhores deputados. Ao abordar o tema do incumprimento do regime jurídico de transmissão de estabelecimento no contexto da transferência de competências na área da saúde para as autarquias locais, leva-me a concluir que este processo tem levantado várias questões, sobretudo no que diz respeito à falta de cumprimento de obrigações legais, como a manutenção dos direitos laborais dos trabalhadores transferidos. A falta de alinhamento entre o que está previsto na lei e a prática, que coloca em risco a eficiência da gestão local e a proteção dos direitos dos profissionais envolvidos. E, tendo isto em mente, gostaria de colocar algumas questões fundamentais. Primeiro, no que toca ao cumprimento do regime jurídico, como avalia a Associação Nacional dos Municípios Portugueses o cumprimento pelas autarquias do regime da transmissão de estabelecimento? Quais os principais obstáculos que os municípios têm enfrentado para garantir o cumprimento destas obrigações legais? E no que diz respeito aos recursos financeiros, os fundos transferidos pelo Estado são suficientes para cobrir os custos operacionais e de manutenção das infraestruturas de saúde que foram transferidas? Gostaria também de saber de que forma a ANMP está a garantir que os municípios cumprem integralmente com os direitos laborais dos trabalhadores transferidos. Como é assegurada a manutenção das condições de trabalho, nomeadamente a progressão de carreira, a remuneração e a estabilidade contratual destes profissionais. E, finalmente, no que respeita à sustentabilidade a longo prazo deste processo, considera a Associação Nacional de Municípios Portugueses que a transferência de competências na área de saúde é financeiramente sustentável? Há planos para renegociar as condições desta transferência com o Governo, de modo a assegurar a viabilidade futura deste modelo de gestão? E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, também igualmente com tempo limite de 4 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vice-Presidente da Associação de Municípios, disse que cabia a este Parlamento fazer o enquadramento legal. Nós já fizemos o enquadramento legal. O enquadramento legal chama-se artigo 285 do Código de Trabalho. E é nosso entendimento que ele se aplica. Portanto, o nosso entendimento é que este Parlamento não precisa de fazer um enquadramento legal. Dirá o Sr. Vice-Presidente, nós entendemos que não se aplica. Vamos ver nos tribunais. Vamos ver nos tribunais. Eu posso lhe dizer qual é o sentido da lei que aqui se fez e qual é o nosso entendimento da lei que aqui se fez. É que se aplica. É que os municípios têm um instrumento para manterem estes trabalhadores. Na medida em que os municípios, a partir do momento em que os próprios municípios passaram o contrato de prestação de serviços com aquela empresa para a esfera do município, no momento em que querem internalizar essas mesmas funções e, portanto, esses mesmos postos de trabalho, estão, do nosso ponto de vista, obrigados a manterem esses trabalhadores. Também haveria uma outra solução, que era manterem a concessão a essa empresa prestadora de serviços ou a uma outra empresa prestadora de serviços e, no âmbito da renovação dessa concessão por concurso público, aplicar-se o artigo 285. Portanto, o nosso entendimento é que se aplica, mas veremos, é exatamente isso que está em tribunal. A questão aqui sobre a internalização, a senhora deputada está mal informada e até acho que é um bocadinho lamentável vir dizer que o Bloco de Esquerda nunca lutou pela internalização das trabalhadoras. É só absurdo. Nós apresentamos inúmeros projetos de lei
inúmeros projetos de lei e projetos de resolução para a internalização dos trabalhadores. Posso falar? Posso falar? Muito obrigado. Vamos ouvir. Mantenho todas as palavras e sublinho e insisto. O que foi dito foi que o Bloco de Esquerda não lutou pela internalização dos trabalhadores que estavam nos centros de saúde. Isso é falso por duas razões. É falso por duas razões. Primeiro, porque no âmbito do próprio PREV-PAP, nós lutamos para que os trabalhadores em outsourcing fossem incluídos no PREV-PAP e, portanto, que os serviços de limpeza fossem internalizados. Mas temos um outro exemplo, senhores deputados. Nós já lutamos no Parlamento para que as trabalhadoras de limpeza do Parlamento fossem internalizadas. Só que essa posição teve a oposição de outros partidos, nomeadamente do PS e do PS. Temos uma oportunidade de internalizar as trabalhadoras de limpeza do Parlamento da Assembleia da República. Em terceiro lugar, o Sr. Vice-Presidente disse que foram integradas pessoas que não tinham vínculo de emprego público, pessoas que estavam com contratos de emprego e inserção, com contratos de prestação de serviços, por via de abertura de concursos que valoraram a experiência desses trabalhadores, no sentido de poder integrá-los nas autarquias e, portanto, de regularizar um vínculo de emprego público, apesar de, à partida, esses trabalhadores não terem qualquer vínculo de emprego público. Eu queria perguntar-lhe concretamente se, neste caso, não entende a Associação Nacional de Municípios Portugueses que, no caso em que estas situações se coloquem, isto é, no caso em que os municípios optem por internalizar um serviço que está externalizado, se não defende a Associação Nacional de Municípios que a internalização dessas funções se faça por via de um concurso que faça uma valoração dos trabalhadores que estão há mais tempo, que têm a experiência na execução daquelas funções. É que isso não foi feito. E nós gostaríamos muito que hoje saísse daqui, pelo menos, uma recomendação para o conjunto dos municípios e um compromisso da Associação Nacional de Municípios, que é isso que vai ser feito. E a última nota, peço tolerância, Sr. Presidente, é esta questão, o que foi feito é a pior e mais cínica das posições, que é dizer, nós não ficamos com estes trabalhadores porque eles não tinham um vínculo de emprego público e, portanto, nós não fazemos um concurso público para os internalizar e para valorar a sua experiência, mas nós ficamos com estes trabalhadores, mas através de contratos de emprego e inserção e pagando-lhes muito menos, nem sequer lhes pagando um salário. Foi isto que aconteceu com muitos destes trabalhadores. E isto é que é indecente. Eu pergunto-lhe se isto não o choca profundamente, que é, num processo de internalização, diz-se que se vai internalizar os trabalhadores. Diz-se àqueles trabalhadores, pedimos desculpa, nós não podemos ficar convosco porque vocês não têm um vínculo de emprego público. E depois vai-se ter com esses trabalhadores e diz-se assim, mas se vocês forem receber o subsídio de desemprego, nós pagamos os 90 e tal euros mais, que é o contrato de emprego e inserção, e vocês ficam aqui a trabalhar. Como? Com o subsídio de desemprego. Isto não vos choca profundamente? A mim choca-me profundamente. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos, então, à intervenção do Grupo Parlamentar do PCP. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores dirigentes da Associação Nacional de Municípios, agradecendo desde já... Não sei se há condições ou não. O Sr. Deputado Alfredo Maia está a ser prejudicado pelas interações que continuam em função da intervenção anterior. Portanto, tentemos agora ouvir o Sr. Deputado Alfredo Maia com calma. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. E cumprimentando, peço desde já desculpa porque terei de sair imediatamente, porque estou noutra comissão onde terei de fazer de imediato a apresentação de um requerimento. Julgo que é útil salientar que o PCP respeita a autonomia do poder local democrático e, portanto, não cabe à Assembleia da República escrutinar ou fiscalizar a sua gestão e os seus atos. Em todo o caso, é importante salientar sobre esta matéria o que está em causa. E o que está em causa é que o Ministério da Saúde deveria ter assegurado em tempo útil, e já agora há muito tempo, há décadas atrás, que estes trabalhadores estivessem integrados nos respectivos quadros. É, aliás, uma exigência que o PCP muito bem salientou numa pergunta feita já há meses ao Governo sobre exatamente esta questão. Ora, o que nós temos aqui é um histórico de precariedade
de externalização de serviços que os diversos departamentos da administração pública, de facto, têm vindo a praticar. Mas, por outro lado, é também uma consequência da transferência de competências, em muitos casos um erro para os interesses das populações e, como temos salientado, uma transferência de encargos e encargos pesados que traz, aliás, traz problemas como este. Já agora uma nota para dizer que tanto o PS como o PSD partilham enormes responsabilidades neste processo. Gostaria de colocar 3 questões muito concretas à Associação Nacional de Municípios, que é saber, desde logo, se este problema que motiva estas audições ocorreu noutros municípios, e já agora quantos, se problemas idênticos se verificaram em relação a outras áreas, a educação, a cultura, a segurança social, e com que dimensão, com que expressões e, já agora, com que soluções. E, finalmente, uma terceira pergunta, no sentido de, ou melhor, um convite à Associação Nacional de Municípios, no sentido de nos proporcionar uma avaliação global das condições e consequências da transferência de competências em matéria de recursos humanos e, se possível, também em termos de instalações. Eu prometo, não podendo continuar convosco, prometo escutar atentamente a gravação desta audição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passávamos então ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Então, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as deputadas e os deputados da Comissão e cumprimento e agradeço a disponibilidade e a presença dos representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses. A transferência de competências na área da saúde para os municípios é uma iniciativa que se insere num quadro mais amplo de descentralização e reforço da autonomia local. Este processo é reconhecido como uma estratégia potencial para melhorar a eficácia, a eficiência e a equidade na prestação de cuidados de saúde. No entanto, para que a descentralização seja bem-sucedida, é crucial que os municípios tenham não apenas autoridade formal para agir, mas também capacidade administrativa, recursos financeiros adequados e acesso a informações e competências técnicas necessárias. Sem essa combinação de autoridade e capacidade, a implementação de novas competências pode resultar em desafios significativos. E hoje estamos a falar de uma situação que afetou diretamente a vida de cerca de 40 trabalhadoras em Paredes e Penafiel, é uma área onde eu resido. Infelizmente, tive conhecimento dela também antes ou ao mesmo tempo que aqui a Comissão, mas que poderá estar a ocorrer em outros municípios e setores. Estas trabalhadoras perderam os seus postos de trabalho devido a decisões municipais e que, ao que tudo indica, não respeitaram o previsto no artigo 285 do Código do Trabalho sobre a transmissão de contratos. Tendo em conta o papel central da Associação Nacional de Municípios na orientação e apoio aos municípios, é essencial que possamos esclarecer esta questão e discutir possíveis soluções. Por isso, perguntamos se é do vosso conhecimento e qual o entendimento sobre as seguintes questões, Sr. Presidente ou Vice-Presidente. Sobre este caso em particular, a Associação Nacional de Municípios considera que os municípios têm cumprido integralmente o regime jurídico de transmissão de estabelecimento previsto no artigo 285 do Código do Trabalho, assim como o acordado pela contratação coletiva, especificamente no caso dos trabalhadores de limpeza do Centro de Saúde de Paredes e Penafiel. Por que razão a Associação Nacional de Municípios recusou a solicitação de reunião feita pelo Sindicato de todos os trabalhadores de empresas prestadoras de serviços para discutir estas situações que afetam diretamente os direitos dos trabalhadores? A Associação Nacional de Municípios considera que esta recusa contribuiu para a falta de diálogo entre os sindicatos e as autarquias? A Associação Nacional de Municípios tem algum plano para garantir que os direitos das trabalhadoras afetadas sejam restituídos, nomeadamente no que respeita à reintegração dos postos de trabalho ou à compensação por despedimento injusto? Sobre os potenciais casos similares também já aqui abordados, qual é a orientação da Associação Nacional de Municípios relativamente à obrigação das autarquias de integrar os trabalhadores que já prestavam serviço nas funções terceirizadas, após a internalização desses serviços, se é a favor ou se é contra?
Como a Associação de Municípios planeia evitar que futuros processos de transferência de competências para os municípios, especialmente em outras áreas de serviços essenciais, resultem em despedimentos ou perda de direitos dos trabalhadores? Sobre o apoio da Associação aos municípios, a Associação tem dado algum tipo de orientação ou suporte técnico às câmaras municipais relativamente à aplicação do regime de transmissão de estabelecimento quando estas assumem novas competências? A Associação está ciente de mais casos similares em outros municípios? Sobre potenciais soluções, na sua opinião, quais são as principais dificuldades legais ou administrativas que os municípios enfrentam? Existe alguma orientação ou proposta legislativa por parte da Associação Nacional de Municípios para ajustar o regime de transmissão de estabelecimento no contexto de descentralização, de forma a evitar futuras situações similares? É que se as leis não servem aos cidadãos, então temos de mudar as leis. Muito obrigada. Muito obrigado, Senhora Deputada. Nós vamos passar então aos nossos convidados. Peço desculpa, à Associação Nacional de Municípios Portugueses, à sua representação. Eu queria só dar uma nota. Nós temos uma deputada da 10ª Comissão que nos acompanha de via remota, a senhora deputada Carla Barros. Queria dar nota disso para que fique registado. E, nessa sequência, dava a palavra ao senhor Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, com um tempo estimado, em função das intervenções dos grupos parlamentares, de 24 minutos. Eu digo sempre, nem que seja por descargo de consciência, sinta-se livre para usar menos de 24. Não se sinta obrigado. Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. A dizer que eu vou tentar responder àquilo que consegui apanhar, porque vocês falam muito depressa e nós também não estávamos preparados para registrar tudo. Desculpa. E alguns falam ao mesmo tempo, que claro, também não ajuda. Depois, se os meus colegas quiserem dar algum contributo, depois sintam-se à vontade também. Pronto, relativamente, se pedimos algum parecer, nós não pedimos, nós temos os nossos próprios técnicos e temos essa, não necessitamos de pedir parecer a ninguém sobre estas matérias. A Câmara que tenham feito isso, não me parece que alguma Câmara tenha, porque a lei não lhe permite, por isso nenhuma Câmara pegou em funcionários e passou automaticamente para deste tipo de empresas para os quadros dos municípios. Relativamente aos concursos, se valorizamos a experiência, claro que sim. Quando se abre concursos de acordo com a Lei Geral de Trabalho em funções públicas, como é óbvio, em qualquer concurso que se abre, é valorizada a experiência profissional naquela área. Por isso foi sempre salvaguardado e penso que respondo a vários senhores e senhoras deputados que aqui colocaram essa questão. Relativamente às nós, no âmbito das negociações, que se tivermos o cuidado de precaver os interesses dos trabalhadores, claro que sim. Nós, quando negociamos, foi isso que fizemos e depois de integrarmos os trabalhadores nos nossos quadros, os trabalhadores têm tido todas as condições, em muitos casos superiores àquelas que tinham quando estavam sob a alçada do Estado Central, nomeadamente direito a horas extraordinárias, direito a subsídios de penosidade e insalubridade, que, por exemplo, não tinham, entre outros. Por isso, como concordarão comigo, e estão aqui vários ex-presidentes de Câmara, vários ex-autarcas, não há como nós para tratar bem quem trabalha connosco e, por isso, garantidamente, a transferência de competências foi um ganho para os nossos municípios, para aqueles que servimos. Garantidamente, não tenham dúvidas quanto a isso. Se os valores da transferência de competências poderiam ser superiores àquilo que são, garantidamente que sim. Ninguém diria que não. Eu falo por mim, não tenho razão de queixa, acho que está tudo a ser cumprido. Há colegas que dizem que não, que estão a ser prejudicados, mas isso cada um dirá de sua justiça. Porque não abrem concurso, perguntava o Sr. Deputado do Chega, nós abrimos concursos. Dei aqui alguns exemplos, mas neste caso, é lá ver, os municípios tinham todo, de acordo com aquilo que era a lei da transferência de competências, poderiam fazer a cessão da posição contratual,
isto é, a empresa passava continuava com o mesmo contrato de prestação de serviços, ou então a autarquia assumia internamente esses serviços. Por isso, cada autarquia fez como achou, porque é essa a sua competência e é isso que está, e é também no quadro da sua autonomia e no quadro daquilo que é a lei da transferência de competências. Nós aí, relativamente aos contratos de emprego e inserção, penso que as autarquias têm sido, e dei aqui o meu exemplo por acaso, têm sido um exemplo que é pegar em situações precárias como essas e abrir concursos para que, se for o caso, e se tiverem todas as condições, porque muitas vezes as pessoas que estão em contratos de emprego e inserção, infelizmente, não reúnem condições, porque ou não têm a escolaridade obrigatória de acordo com a idade, e então aí não podemos fazer nada. Pronto. Mas, relativamente aos precários, aí já fizemos, independentemente da habilitação que tiveram ou que tinham, as pessoas passaram para os quadros do município. Pois... Se a transferência é financeiramente sustentável, eu falo por mim, no meu caso acho que houve ganho e de que maneira para os trabalhadores, e dou-vos o exemplo, e já vos dei, dos rácios da educação, que existiam antes da transferência de competências, mas o que é certo é que não estavam a ser cumpridos ao longo de muitos anos. Aquilo que as autarquias fizeram foi cumprir e ir, em muitos casos, ir além daquilo que é o rácio, porque, como compreenderão, o número de trabalhadores muitas vezes não é suficiente para resolver as situações, nomeadamente com crianças com necessidades educativas especiais, por exemplo, e etc. Nós, nesse caso, os municípios não deixam nunca as escolas desprotegidas, por isso, nessa matéria, acho que cumprimos aquilo que é o nosso papel. Quanto ao Código, ao artigo 285, nós não nos vamos referir, não se enquadra naquilo que é a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, por isso nós cumprimos aquilo que é a legislação e cumprimos as regras da transferência de competências, fizemos isso tudo. Agora, relativamente às divergências que mesmo aqui nesta Casa, como se percebeu pelo vosso debate, existem, tem que as dirimir aqui e depois fazer, e nós estaremos cá para cumprir aquilo que for decisão deste Parlamento. Pronto, relativamente ao Sr. Deputado do PCP, falou na questão da autonomia do poder local democrático, que nós, obviamente, subscrevemos e agradecemos, porque, obviamente, há aqui uma parte que nos compete a nós decidir. Se este problema ocorreu em outros municípios, não me parece que tenha ocorrido, sinceramente não temos essa nota. Em termos gerais, a avaliação da descentralização de competências é positiva. Veja-se o ganho que houve, por exemplo, na ação social. Havia municípios que não tinham um único técnico de RSI e de SAS, e com a transferência de competências, pelo menos cada município tem pelo menos um técnico nessas áreas. Este é um exemplo. Aquilo que houve, os ganhos que houve, nomeadamente relativamente às refeições escolares, com o aumento de €1 naquilo que era o valor pago pelo Estado por refeição escolar. Veja-se, eu fui membro de um Conselho Executivo de uma escola durante 7 anos. Não me lembro nunca na vida, em tempo algum, que a escola tivesse 20.000 € por ano para manutenção, pois neste momento as escolas, no mínimo, têm 20.000 €. Cada uma das escolas tem pelo menos 20.000 € para manutenção. Isso nunca aconteceu. Isto aconteceu com a transferência de competências, por isso temos que dizer que nessa matéria houve foi muito positivo. Não é por acaso que a Associação Nacional de Municípios, que tem várias, como sabem, sensibilidades políticas, votou favoravelmente esta descentralização de competências. Porque foi muito bem negociada, diga-se de passagem. Relativamente aos sindicatos, não nos consta que alguma vez tivéssemos negado qualquer atendimento ou qualquer reunião com qualquer sindicato, por isso deve haver aqui algum engano, porque nós estamos sempre disponíveis, a Associação Nacional de Municípios está sempre disponível para atender todos os nossos parceiros, como é óbvio, por isso
deve haver aqui algum equívoco. Relativamente ao apoio que a Associação Nacional de Municípios dá aos seus parceiros, com certeza, estamos sempre em contacto com a Associação, reunimos o Conselho Diretivo de 15 em 15 dias, reunimos sempre que a lei o obriga e sempre que é necessário o Conselho Geral, ainda nos próximos tempos vamos ter mais uma reunião, e estamos sempre disponíveis, sempre que eu pelo menos falo por mim, sempre que tenho alguma questão que acho que devo remeter aos serviços da Associação Nacional de Municípios, colocamos essa questão e de lá vem sempre a resposta, e por isso há sempre aqui uma colaboração entre as partes. Não sei se o Secretário-Geral, ou o Alfredo Monteiro, ou o João querem... O Alfredo também. Senhor Presidente... Muito obrigado. Apenas três breves notas. Primeiro, para os cumprimentar, porque nos cumprimentaram, e é um prazer estar aqui, naturalmente. As questões estão colocadas, não é? Mas sublinhar, eu creio que nem seria necessário. No conjunto do país, o poder local defende os direitos dos trabalhadores. E estamos nos 50 anos de Abril, quer dizer, e creio que é exemplar. É evidente que há situações, são 308 municípios, não é? Há situações onde, na autonomia do poder local, podem haver, digamos, opções de gestão diferentes, não é? É esta a realidade. Mas no cumprimento da lei, que são os direitos dos trabalhadores, já agora dizer-vos apenas 2 ou 3 apontamentos. As autarquias estiveram na linha da frente nas 35 horas. As autarquias estiveram, não foi igual no país, mas estiveram também na linha da frente na opção gestionária. Tinha a ver com a valorização das carreiras dos trabalhadores. E no processo de transferência de competências, na negociação com o Governo, porque esta questão não é apenas uma questão da saúde. As prestações de serviços, e não é apenas nesta área, na saúde, há outras prestações de serviço, como na área da educação, várias, não é? E, portanto, no entendimento da Associação Nacional de Municípios, é de resolver, digamos, constrangimentos legais para que tudo fique claro. Pá. Os municípios cumprem a lei, cumprem uma negociação que foi feita nesta Casa, em termos do enquadramento, naturalmente, da transferência de competências, da designada descentralização, e depois nos decretos-leis que lhe deram seguimento. E foram colocadas as questões, eu diria, especificadas na saúde, mas também na educação em relação aos direitos dos trabalhadores. Não, podendo não estar, e é este problema que, de facto, nós estamos de acordo. É um problema que tem que ser resolvido. O dos trabalhadores. As empresas de prestações de serviços tiveram anos e anos, nas empresas também nem tudo é igual, é evidente, como nós sabemos, mas esta é uma questão essencial, é o entendimento da Associação Nacional de Municípios. Fique claro, não haja dúvida nenhuma sobre isso, não é? Mas o que é necessário, de facto, ter digamos, um quadro sem dúvidas, é para o enquadramento legal. Porque os procedimentos dos municípios fazem os concursos com valorização da experiência, tiveram uma opção que creio que, na maior parte do país, significa que esses serviços, que eram prestação de serviços, essas áreas importantes para o funcionamento dos equipamentos, quer na saúde, quer na educação, quer nas escolas, evidente, que eram feitos em prestação de serviços, passaram a ser por administração direta das câmaras com contratação de trabalhadores. Esta foi a opção clara da grande maioria. E creio que se nem todos ainda o concretizaram, estão a trabalhar nesse sentido. E isso significou, como aqui já foi dito, que os trabalhadores, porque era um outro quadro diferente, havia até
situações de precariedade, trabalhadores com contratos de inserção, trabalhadores com prestação de horas, não é? Bom, nos processos que foram desenvolvidos, os trabalhadores foram integrados e passaram a ter os direitos iguais aos outros trabalhadores do respectivo município, da respectiva Câmara Municipal, com saúde ocupacional, com higiene e segurança no trabalho, com pagamento de horas extraordinárias, igual para todos, com a opção gestionária que vão ter, não é? Com os subsídios também, como já foi referido. Bom, portanto, é claro que na descentralização, e só para terminar, é esse, nesta altura, portanto, o quadro de trabalho com o atual Governo, como era com o anterior, é de consolidação, porque é preciso consolidar a transferência de competências, porque nesta altura há, e a Associação tem feito esse acompanhamento, na verdade, há a necessidade da consolidação financeira. Há déficits significativos em muitos municípios, nomeadamente nos recursos humanos. Os rácios que os municípios cumpriram são insuficientes. O rácio de assistentes operacionais é insuficiente, está claro. Aliás, a Associação de Municípios tem uma proposta que já tinha apresentado ao Governo anterior e que retomou com este. E creio que, nesta altura, está mais que reconhecida essa necessidade de adequação do rácio dos assistentes operacionais. Bom, e depois temos um desafio enorme, que já começou, mas que é fundamental para o país, que é a requalificação do parque escolar do segundo e sexto ciclo de ensino secundário, que tem, no acordo, inclui 451 escolas, e se calhar ainda mais, em que era preciso fazer isso, e... Neste momento, 520. Já vai em 520, exatamente, porque se foi atualizando. 520 é mais de 50% do parque escolar, fora a parque escolar. Fora a parque escolar, não é? As escolas da parque escolar. Bom, este é um desafio enorme, começou no PRR, mas que, tendo no acordo uma estimativa de 1,1 mil milhões de euros, o que é um facto é que na área metropolitana de Lisboa os projetos de requalificação têm uma média de 9 milhões de euros, o que, digamos, poderia colocar isto quase no dobro. E é, como sabem, está no PRR, está escutado a verba do PRR, e agora espera-se que o Governo conclua, como já vinha a negociação também anterior, um acordo, ou melhor, um processo de financiamento do bem, porque sem isso não é possível lá chegar. Não sei se o Sr. Presidente faça favor. Se me permitir, Sr. Presidente, agradecer a ambos o facto de podermos estar aqui também a dar-vos nota de matérias tão importantes quanto esta. Agradecer aos senhores deputados, alguns deles também serão certamente autarcas em simultâneo, portanto sabem o quão também aflige a transferência de competências a alguns dos municípios onde exercem funções. No caso em concreto da saúde, esta foi uma competência que só operou, como saberão, por assinatura, pelo lavrar de um auto, ao contrário da aceitação tácita de as outras transferências de competências que ocorreram. Posso-vos transmitir, vivi a priori e a posteriori este processo, ainda alguma negociação que foi feita com o anterior governo, que certamente também melhorou o auto que cada um dos municípios aceitou, mas foi de forma heterogénea, talvez, a negociação que foi feita de forma mais distinta em cada um dos distritos. E entendi isso porque cada Presidente de Câmara, à sua maneira, foi negociando este auto com as ARS, na altura ainda não estavam extintas, o que fez também originar aqui alguma maior abertura para alguns princípios discricionários. No caso de Mourão, nós aceitámos o auto depois de alguma negociação. Dou-vos o exemplo, tal como o caso destes trabalhadores que desempenhavam funções numa empresa prestadora de serviços, há outros serviços conexos, como os vigilantes, o jardineiro. Há uma questão que me parece importante aqui reter, é o facto de sermos como autarcas solidários com estas pessoas que infelizmente podem ter perdido o emprego, mas também sabemos que algumas delas que desempenhavam estas funções em concreto não estavam lá a tempo inteiro. Não é isso que está aqui em causa, mas muitas delas estavam imputadas parcialmente pela empresa a estes centros de saúde, 20% do tempo, 30% do tempo. Essa parece uma questão importante. Depois, e aqui julgo que de alguma forma, ultimamente não sei se temos sido vilipendiados, podem existir autarcas que talvez não sejam o melhor exemplo.
mas de forma cabal e integral, todos nós zelamos pelo princípio da transparência, da boa gestão, da razoabilidade e cumprimos, sem dúvida, em entendimento da associação, aquilo que está transposto pelo auto de transferências, em que nos dá uma total autonomia administrativa e até na negociação dos autos, lembro perfeitamente com o Presidente da ARS, de alguma flexibilidade permutativa a nível de cada rúbrica do orçamento para tomarmos as nossas opções em consonância com aquilo que acharíamos melhor para o funcionamento do centro de saúde. No caso em particular deste município que represento, certamente que muitos outros terá sido igual, tínhamos trabalhadores em funções públicas, mas com contratos excepcionados ao abrigo do Covid para reforço do centro de saúde, porque era um centro de saúde que só tinha uma tarefeira, veja-se bem. E estas funcionárias eram precárias. De facto, abrimos um concurso público a tempo indeterminado e entraram estas duas funcionárias que já exerciam funções, talvez mais valorizadas agora do que quando estavam no Ministério de Saúde. Há aqui uma nota talvez que seja importante os senhores também discutirem, que é o facto de forças sindicais exigirem aos municípios o pagamento do SPI, do subsídio de penosidade e insalubridade, aos trabalhadores da saúde. No nosso caso, optámos por pagar, optámos por não passar os assistentes operacionais a uma carreira específica de técnicos auxiliares de saúde, porque discordamos dela e há pareceres da associação nesse sentido. A verdade é que nesta área da saúde, existindo duas cadeias de comando, temos, por um lado, os membros da saúde e temos, por outro lado, os membros da Câmara. E o que é que acontece? Muitas vezes os membros da saúde querem influenciar, não é negativamente, mas querem influenciar também na gestão e na direção que fazem destes recursos operacionais. Quando vinha dar conta, já tinha assistentes operacionais a auxiliarem, por exemplo, em atos médicos, que é algo que eu discordo, mas fazem de livre vontade. Uma coisa vos posso garantir: as câmaras fazem bem melhor do que a administração central na gestão das infraestruturas. Nós tínhamos centros de saúde que, para se mudar uma lâmpada, podem-se pasmar, mas demorava um mês. Nós mudamos na hora. Pequenas reparações, somos bem melhores a fazer estas pequenas reparações, estes pequenos arranjos e a dar melhores garantias de funcionamento. E já o fazíamos sem ter a competência, de facto. Portanto, em relação à questão que motivou este debate, entendo, sou absolutamente solidário, a associação é absolutamente solidária, esperemos que se encontre solução de garantir que estes funcionários possam ter a breve trecho condições de salvaguarda a nível profissional, mas, tanto quanto sabemos, no nosso entendimento, os autos que foram assinados dão-nos uma liberdade e autonomia administrativa e financeira para fazermos aquilo que entendermos que é melhor para o município e se passar por uma internalização, abertura de procedimentos concursais. E se entrarem naquelas pessoas, tanto melhor. Se não entrarem, serão os senhores que eventualmente terão que discutir mais na especialidade de uma análise fina de que forma é que esta transposição legal pode vir para nós, para municípios, acautelando estes dissabores que pode ir gerando eventualmente. Obrigado. Muito bem, ainda dentro do tempo dos nossos convidados, o Sr. Secretário-Geral, Rui Soalheiro. Bem-vindo. Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, boa tarde a todos. É um prazer estar nesta casa. E só duas ou três notas sobre algumas questões que levantaram sobre a sustentabilidade do processo de descentralização. Digamos que não tem uma resposta imediata, porque ou conclusiva, definitiva. Isto não é um processo em que se legisla e se, dos mais diversos níveis, com legislação setorial e com as respectivas portarias a acompanhar, e que fica o problema resolvido. Não é assim. Isto é, de facto, um processo muito dinâmico, que as coisas se alteram muitas vezes de ano para ano, nos mais diversos setores, e falamos naqueles que mais peso têm, digamos assim, com transferência de património, com transferência de recursos humanos, que são essencialmente a educação, a saúde e a área social. E, portanto, é preciso que, desde logo, os próprios municípios façam funcionar as suas comissões locais de acompanhamento, para, com o respectivo setor, avaliar se as transferências estão a ser corretamente feitas ou se há ali alguma coisa que falhe, que seja preciso corrigir, para depois fazer chegar, naturalmente, à Administração Central, mas também é necessário um permanente acompanhamento em termos nacionais. Por isso, nós também, quando fazemos a proposta de uma nova lei das finanças locais, que naturalmente tem que alterar muita coisa na capacidade financeira dos municípios, se aproximarem da média da Europa, ainda para mais num país centralizado, que não tem poder regional, e estamos bem abaixo da participação na receita do Estado, da média da zona euro.
Portanto, além dessa preocupação macro do financiamento global dos municípios, há também uma preocupação de acompanhamento permanente do processo de descentralização, não só consolidar esta fase em que estamos, mas, em muitos casos, até aprofundar o processo de descentralização. E a própria nova Lei das Finanças Locais deve ter formas de fazer esse acompanhamento permanente para que os ajustamentos que necessariamente têm que se fazer todos os anos sejam devidamente acompanhados. Mas nós estamos numa fase de uma primeira avaliação, digamos assim. Há muito pouco tempo que as transferências todas estão na plenitude, digamos assim, a funcionar com os municípios, ou processos que se atrasaram mais, com a negociação das portarias que eram indispensáveis para o cumprimento dos decretos setoriais, mas o ano 2023 já pode ser avaliado com, digamos, todas as competências, digamos, estarem já do lado dos municípios. E digamos que nesta primeira análise me parece que é indiscutível que a análise só pode ser positiva. Se nós olharmos para a área da educação, para a transferência de património, para as novas montantes que foram estabelecidos para a sua conservação, para as grandes reparações que é preciso fazer e a elencagem de 520 escolas hoje, números de hoje, porque os 451 foram as que foram selecionadas até à assinatura do acordo, mas no acordo também ficou a constar que, havendo escolas por esta ou por aquela razão não foram reconhecidas ou porque, entretanto, evoluíram no sentido de precisarem de grandes reparações, o município propõe à CCDR respectiva a sua introdução na listagem para ser financiada e, se for reconhecido a razão do município, a escola entrará para essa listagem. Foi dessa forma que mais 69 escolas foram selecionadas e hoje o mapa de escolas a intervencionar são 520. Estamos a falar de cerca de 2 mil milhões de euros. Mas isso já está a andar, digamos assim. Já a candidatura europeia RR, onde há 450 milhões para investimento na recuperação de escolas e na construção de escolas novas, e há a decorrer a contratação do empréstimo bem, em que a informação que temos por parte do Governo é que está o processo a andar, havendo até já visitas a algumas escolas no terreno para servirem, digamos assim, de informação tipo para a contratação do empréstimo, para que permitirá avançarem de acordo com a sua maturidade em termos de projetos concluídos, estarem prontos a ir a concursos, algumas até já em obra, para poderem ser financiadas. Portanto, neste momento, podemos dizer que com dificuldades, com transferência de verbas ainda insuficientes, e daí este acompanhamento permanente, que o saldo é positivo. Se olharmos para a área da saúde... Para o fim, que ainda temos uma segunda ronda. Caminhando para o fim. Tudo bem. Já está? Ótimo, muito bem. Tudo bem. Senhores deputados, aqui na mesa tivemos registro de 5 inscrições para uma segunda ronda. Aquilo que eu iria pedir, eu farei algum processo de intercalar, temos 5 de 3 partidos diferentes, mas aquilo que eu pedia era que os senhores deputados que ainda quisessem intervir na segunda ronda, até ao fim da intervenção do senhor deputado Francisco Gomes do Chega, que será o primeiro a intervir, pudessem fazer a sua inscrição. Já tenho também o seu deputado José Soeiro, a senhora deputada Filipa Pinto, mas já está. Mas eu passaria então em primeira ordem a palavra ao seu deputado Francisco Gomes, do Grupo Parlamentar do Chega. 2 minutos, senhor deputado. Muito obrigado, senhores presidentes das comissões, senhores deputados, senhores representantes da Associação Nacional de Municípios. A transferência de competências do Estado às autarquias em áreas como a saúde levanta questões que têm sido trazidas a público por várias forças políticas. Desde já, as perguntas mais básicas. Num país com disparidades socioeconómicas evidentes entre as diversas regiões, perguntam se será sensato descentralizar a gestão de um setor tão vital. Depois, a questão das consequências. O que acontece quando as autarquias, com diferentes capacidades financeiras e técnicas, enfrentam desafios, também eles distintos? Como garantir que não são agravadas desigualdades já existentes? A possibilidade de que as autarquias com maior capacidade ofereçam serviços de saúde superiores, claramente diferentes àquelas que dispõem de menos recursos, é real, existe. Perguntamos como garantir que o acesso a cuidados de saúde de qualidade não depende de onde uma pessoa reside. Também merece atenção a possível falta de uniformidade na qualidade dos serviços prestados, pois a delegação de competências pode levar a uma fragmentação nos cuidados oferecidos. Perguntamos,
Como garantir que estas políticas asseguram um tratamento equitativo para os cidadãos? Perguntamos também como assegurar que as entidades locais estão tecnicamente preparadas para assumir a gestão de um sistema de saúde com tudo aquilo que implica. Perguntamos ainda como assegurar que irão responder eficazmente a situações de emergência como surtos ou crises de saúde pública. E, por fim, o aspecto financeiro. Terão as autarquias as condições orçamentais para garantir os cuidados financeiros que precisam para cobrir os serviços de saúde? Receberão o envelope financeiro necessário? Ou veremos, infelizmente, algumas a conseguir financiar serviços de excelência, enquanto outras estarão limitadas a uma prestação mínima? De fora, parece-nos muito importante, apesar de complexo, muito importante discutir a descentralização, mas sempre com a devida atenção às consequências para a vida dos cidadãos e das autarquias. Estão os senhores representantes de acordo ou estamos aqui a pensar mal? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes da próxima intervenção, penso que tenho uma interpelação à mesa do Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma interpelação à mesa pelo seguinte: nós apresentamos um requerimento que tem um tema que tem a ver com a aplicação do regime jurídico ou laboral da transmissão de estabelecimento. Esta não é uma audição sobre a transferência de competências e nós entendemos que não deve ser transformada, sem prejuízo do tema. Aliás, se fosse sobre a transferência de competências, a Comissão de Trabalho não estaria aqui. Nós estamos aqui apenas para discutir a transmissão de estabelecimento e a aplicação ou não da transmissão de estabelecimento. Eu penso que esta audição já se transformou largamente, até pelas últimas intervenções, se me permitem, da Associação Nacional de Municípios, num tema que não é o tema que nós estamos aqui a discutir, tem a ver com a transferência de competências. Não é isso que nós estamos aqui a discutir. E agora com estas intervenções também. Não tenho nada contra esse tema, mas não é o tema desta audição. E, aliás, nós temos outra, na parte da Comissão de Trabalho, já a seguir. E, portanto, se a segunda ronda é para discutir este tema, eu proponho que não haja a segunda ronda, a menos que a segunda ronda seja para discutir a transmissão de estabelecimento. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo auxílio à condução dos trabalhos, que é muito... a intervenção tem sentido em função do objeto. Mas eu passaria, então, a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD. Senhores Presidentes das Comissões, caros autarcas, é um gosto poder partilhar este momento convosco. Eu fui autarca há também pouco tempo atrás. Eu queria, nosso secretário-geral da Associação Nacional de Municípios, Rui Solheiro, eu queria, em primeiro lugar, felicitar e agradecer aqui a vossa presença. Eu acho que o dia de hoje, e tendo em conta aquilo que está aqui a passar, eu só tenho que ficar feliz por continuarmos a assumir, e eu continuo a achar que sou autarca, porque fui autarca há 27 anos, reconhecer da importância daquilo que é a autonomia do poder local. Isso é algo que é uma conquista do 25 de Abril, que nenhum de nós pode, de certa forma, questionar. E depois também dar esta nota do quanto é que os autarcas, sejam eles presidentes de Câmara, os vereadores, os membros das Assembleias de Freguesia, presidentes de Freguesia, ao escrutínio diário a que estão sujeitos. E também dizer que, pela experiência, e como já foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara, são 308 autarcas deste país. Poderão haver uma ou outra exceção que, de certa forma, não acompanham a larga, grande maioria, permite aqui esta duplicação, mas que é verdade que os autarcas estão e fazem, por isso, pelo cumprimento escrupuloso da lei, ainda por cima na lei que é dedicada àquilo que são os seus colaboradores, que são, sem dúvida, a máquina que faz com que o sucesso da autarquia a que presidem tenha bons resultados. Eu quero dizer que este pedido do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda para trazer ou convidar a Associação Nacional de Municípios a vir aqui à Assembleia da República é completamente fora do contexto. Não tem absolutamente nexo nenhum, porque se amanhã um autarca comprar uma viatura, há de vir alguém dizer e convocar aqui a Associação Nacional de Municípios para me explicar porque é que o autarca adquiriu um carro. A autonomia é das coisas mais fantásticas, como já disse, e termino. E eu quero dizer-lhe uma coisa, Sr. Deputado. O que está aqui em causa era algo que o Sr. Deputado podia ter feito, que era dignificar as instituições.
Um simples pedido de esclarecimento aos autarcas de Paredes e Penafiel não sujeitava aos senhores autarcas, têm mais do que fazer do que estar aqui hoje a ouvir as nossas opiniões sobre algo que não tem opinião. E por isso eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, pedir-vos imensa desculpa por isto e dizer-vos que desta forma não se dignificam as instituições, muito menos o lugar que estamos aqui a representar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só queria sublinhar o seguinte. Senhor Deputado, cada um é livre de ter a opinião que tem, e o Sr. Deputado também. Mas deixe-me dizer que, sem prejuízo do grupo parlamentar que emitiu o requerimento é votado em comissão, neste caso na 10ª Comissão, e foi votado maioritariamente, também pelo grupo parlamentar do PSD. E por isso, perceba que aquilo a que nós estamos a fazer hoje aqui é responder a um requerimento que foi emitido pelo grupo parlamentar, mas que foi votado na Comissão de Trabalho. E a Comissão de Trabalho, quando aprova, assume os requerimentos como seus. É por isso que todos os grupos parlamentares fazem perguntas. Sr. Deputado Jorge Botelho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já não está com a 13ª. Senhores Presidentes, caro Diretor-Geral, senhores Deputados, nestes 2 minutos o que nós queríamos dizer era muito obrigado à Associação Nacional de Municípios por estar cá presente, agradecer-vos a vossa prestação e este assunto para nós está esclarecido sobre aquilo que é nas 2 audições com o sindicato e com a Associação Nacional de Municípios, está basicamente esclarecido, independentemente de se ter que fazer uma ou outra legislação suplementar, mas até aqui está esclarecido. Eu quero agradecer à ANMP o facto de estar cá presente, porque da audição da ANMP, que era isso que se importava, há aqui uma regra absoluta de parte dos autarcas portugueses. Qual é? Cumprir escrupulosamente a legislação em vigor. Cumprir escrupulosamente os contratos que assinaram com o Estado português. Fomentar o processo de descentralização administrativa. Dar condições às populações em termos de proximidade, de melhores serviços públicos prestados com proximidade, daquilo que disseram também, melhor que o Estado Central, e depois serem escrutinados pelas populações, se os serviços são melhores, se são piores, se têm condições, se não têm, se no concelho ao lado os serviços públicos funcionam melhor ou no município ao lado funciona pior. Senhores Presidentes, e as preocupações são todas legítimas, nós não estamos a avaliar nesta reunião o que é o processo de descentralização administrativa, que é um processo em progresso, que caminha, que tem muitas vicissitudes, o dinheiro nunca é suficiente e, obviamente, o Governo tem que estar sempre porta aberta para ouvir os representantes dos municípios. Por isso, muito obrigado. Eu acho que foi uma sessão bastante esclarecedora, respostas claras, curtas, escrupuloso cumprimento da legalidade, que é o que nós queremos. Muito obrigado. Muito bem, eu passava então a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro para a segunda ronda pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sendo que seguido a Sra. Deputada Filipa Pinto, também do Grupo Parlamentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ter também de sair porque tenho a Comissão Parlamentar de Inquérito da Santa Casa, terei de ir lá, depois voltar para a reunião da Comissão de Trabalho. Queria pedir desculpa, mas como fica gravado, terei a oportunidade de ouvir. Queria dizer, Sr. Deputado do PSD, que se desqualificou a si e ao seu partido ao vir insultar um requerimento que, tanto quanto eu sei, pedi precisamente aos serviços para confirmarem, mas tanto quanto me recordo, ao qual o PSD não se opôs. Portanto, o PSD aprova coisas que não fazem sentido nenhum. Já viu, veio aqui insultar o seu próprio partido. Enfim, pronto, fica consigo essa classificação, fica consigo e com o seu partido ao qual se aplica, na medida em que aprovou, porque entendeu que era pertinente nós ouvirmos a Associação Nacional de Municípios, e eu considero que era pertinente, continuo a considerar que era pertinente, embora saia daqui bastante desapontado, devo dizer, porque creio que não ficou claro quais são os argumentos para que não se aplique o artigo 275 do Código de Trabalho. Não se pode dizer que é por ser do Código de Trabalho, porque há inúmeros artigos do Código de Trabalho que se aplicam à administração pública, como é sabido. Aliás, a própria Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas tem logo no artigo 4º, se não estou em erro, o elenco de matérias em que diz que se aplica as normas do Código de Trabalho. Portanto, não é por ser Código de Trabalho que não se haveria de aplicar à administração pública, mas admito que haja um entendimento de acordo com o qual, num processo de internalização, não se poderia aplicar esta figura. Nós não temos esse entendimento.
e os juristas que consultamos também não têm. Mas, como digo, isso está no Tribunal, vamos ver, mas eu gostava de saber qual é o entendimento da Associação Nacional de Municípios. A Associação Nacional de Municípios creio que deveria ter um entendimento sobre isto. Não é só pelo caso de Paredes e Penafiel que está no Tribunal, se têm serviços jurídicos, entendem que não se aplica. E se não se aplica, com que fundamento? Nós ainda não ouvimos aqui um fundamento, e não basta dizer que é Código de Trabalho. Pronto, essa era a primeira questão. E a outra questão era, falaram-se aqui de vários exemplos, e também não se percebe porque é que, num processo de internalização, porque é que, se opta pela internalização, porque é que não se há de fazer um concurso que faça a valorização de quem lá estava. Não foi isso que foi feito, e era preciso saber se a Associação Nacional de Municípios está disponível para acordar entre todos que é isso que deve ser feito. E, finalmente, também acho que era importante uma palavra crítica da Associação Nacional de Municípios sobre o recurso por parte de municípios a contratos de emprego e inserção para funções permanentes. E também gostava que houvesse uma demarcação crítica em relação a essas práticas por parte da Associação Nacional de Municípios. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE, e depois o Sr. Deputado João Ribeiro e ainda a Sra. Deputada Sónia Ramos. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradecer novamente a presença da Associação Nacional de Municípios. A minha pergunta é muito simples e rápida. E, segundo me pareceu, a Associação acha ou considera que tudo foi feito legalmente no caso apresentado nesta Comissão. E, assim, perguntar-lhe novamente, porque há pouco eu falei muito rápido, tinha pouco tempo, se existe alguma orientação ou proposta legislativa por parte da Associação Nacional de Municípios para ajustar o regime de transmissão de estabelecimento no contexto de descentralização, de forma a evitar futuras situações similares. Era só este o pedido. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e o Sr. Presidente também da 13ª. Cumprimento os nossos convidados da ANMP. Cumprimento os Srs. Deputados. Eu, ao contrário do que já foi dito aqui hoje, acho muito pertinente estarem cá os membros da ANP. É sempre pertinente vir à Assembleia da República e prestar esclarecimentos. Mas também, contrariamente à ideia do Bloco de Esquerda, que quer olhar para os problemas de forma isolada, e acho que esse é o problema desta lei, eventualmente foi olhada de forma isolada e aqui dentro da Assembleia e não foi ao terreno ver como é que as coisas se processam, não é? E depois nós temos que falar de todos os temas, não podemos olhar para a saúde de forma isolada, temos que olhar de forma abrangente. E a minha pergunta, eu acho que temos que assumir alguma responsabilidade também, se a lei é suscetível de ter muitas interpretações, a culpa não é de quem interpreta, a culpa é de quem fez a lei. Ponto final, nessa matéria. Nesse sentido, na vossa opinião, houve um envolvimento suficiente à ANMP e cada município, porque o município do interior é completamente diferente do município das grandes cidades, para tentar perceber a realidade de cada município, cada setor de atividade, para conseguir fazer uma delegação de competências que fosse de fácil adaptação à realidade no terreno. Ou seja, se foi, por exemplo, tido em conta que havia este tipo de contratos em cada município diferente para depois conseguir resolver esse problema. Depois também, se na vossa opinião, acho que isto também é importante, o aumento desta delegação de competências também aumenta o vosso mapa de custos correntes em comparação com o mapa de investimentos. Isso, para vocês, a ANMP também é um ponto negativo. A outra situação, já responderam aqui, mas eu ia reforçar, é se era possível, não tendo aqui informação, se existem muitos casos idênticos dentro dos vossos associados, se nos podiam fazer chegar depois essa informação, se há muitos casos idênticos. E depois, também para esclarecer, se a opção principal que as câmaras tiveram foi em passar esses trabalhadores a serem da empresa, que fazem este tipo de serviços que estamos a falar aqui hoje dos centros de saúde, ou se a opção foi manter aquelas empresas de contrato de prestação de serviços. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para fechar esta segunda ronda, tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada. Penitencio-me porque há pouco não cumprimentei o meu Presidente da Comissão da 13ª. Agradecer naturalmente à Associação Nacional de Municípios a sua disponibilidade, os esclarecimentos que aqui prestaram e perguntar se concordam com esta minha conclusão. Do vosso ponto de vista, que foi a conclusão que eu tirei e que é a nossa também, não houve aqui qualquer violação da lei nem do Código de Trabalho,
uma vez que me parece que as duas câmaras em questão, Penafiel e Paredes, cumpriram rigorosamente aquilo que era a lei de competências, da transferência de competências. Mas era importante um sim ou não para deixar claro, até porque me parece que é importante, a bem também da credibilidade das câmaras municipais e dos seus munícipes, que se foi beliscada aqui a credibilidade por parte do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que de alguma forma também insulta estas câmaras municipais sem as chamar aqui a prestar esclarecimentos, que também a ANP pudesse dizer, deste ponto de vista legal, a sua posição muito objetiva do ponto de vista jurídico, de forma também a repor aquilo que é o cumprimento, com certeza, escrupuloso por parte destas duas câmaras municipais. Muito obrigada. Muito bem, Sra. Deputada, muito obrigado. Nós tivemos um conjunto de 7 intervenções, se não me falha a memória, e por isso eu pedia ao Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, mas depois gerindo o tempo, como entendesse naturalmente com os outros membros da sua delegação, 14 minutos como tempo indicativo para responder ao conjunto de questões suscitadas pelos Srs. Deputados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer o seguinte, relativamente à questão levantada pelo Sr. Deputado do Chega, Francisco Gomes, dizer que quando fala nos acessos a cuidados de saúde, isso não compete ao sistema de saúde, gerir o sistema de saúde, isso não compete aos municípios. Os municípios, a única coisa que ficaram a cargo foi com o património e os assistentes operacionais, nada mais. Nós costumávamos dizer na altura que era voltar um centro de saúde ao contrário e tudo o que ficar, em pé, ficar lá agarrado é o que nós gerimos. Tudo o resto não nos compete a nós e, por isso, sobre essas matérias não nos vamos pronunciar, porque, obviamente, não está dentro daquilo que é a transferência de competências. Relativamente ao Sr. Deputado José Soeiro, que diz estar desapontado com a nossa posição, o que nós podemos dizer é que, de acordo com aquilo que é o nosso entendimento e dos nossos juristas, é que este artigo não se aplica na questão da transferência de competências. Nós tínhamos dado muito jeito, quando discutimos a transferência de competências, às tantas este debate, porque recordo-me que, na altura, quando se falava na transferência de competências da ação social e, nomeadamente, dos técnicos do RSI e do SAS que trabalhavam em PSS, que nos dava muito jeito a ver qualquer coisa do género que permitisse que nós passássemos automaticamente as pessoas para o município. E, na altura, disseram-nos claramente que isso não era possível. Pronto, e por isso tivemos que abrir concursos. Obviamente, sabíamos, ou quase garantidamente tínhamos a certeza, quem ia para esses lugares eram aquelas pessoas, porque eram eles que tinham as competências, tinham as experiências e etc. Por isso, o que é que nós vamos dizer mais? Não podemos dizer mais nada. Agora, nós cumprimos a lei. Foi o que nós fizemos, na nossa ótica, nós cumprimos a lei. Se houve envolvimento dos municípios mais pequenos nas questões da descentralização, quer maior exemplo do que esta mesa, temos aqui a Câmara Municipal de Mourão e temos aqui a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e temos Seixal. Por isso, como vêem, acho que aqui está o exemplo de que todos os municípios foram ouvidos. Nós não representamos todos, mas representamos várias localizações do interior, do litoral, municípios mais pequenos, outros maiores, e por isso tentámos ouvir todos. Tivemos um congresso onde cada um manifestou a sua opinião e a sua vontade. Temos as reuniões, como digo, do Conselho Diretivo, do Conselho Geral, e por isso penso que as várias sensibilidades foram aqui ouvidas. Relativamente à contratação de trabalhadores, acho que os municípios têm dado um exemplo, têm aberto concursos de acordo com a lei. Obviamente que se são concursos para a área da limpeza, quem tem competências nessa matéria é contratado, e por isso, se for noutra área qualquer, a mesma coisa. Por isso, nós valorizamos sempre aquilo que é a experiência profissional. Não podemos dar de garantido a ninguém, porque a lei não nos permite dar essa garantia, que à partida alguém é contratado quando abre um concurso. Não, isso então, para que é que se abrem os concursos? Não valia a pena. Ou então criem vocês aqui algum Sr. Deputado, com todo o respeito, criem aqui algum mecanismo que permita que isso se faça. Agora, não esperem que os municípios façam isso. Nós não vamos fazer, nós abrimos concurso, as pessoas concorrem e dentro daquilo que são as condições de cada um serão colocados nos seus posicionamentos e depois serão contratados. É assim que funciona, pelo menos com as autarquias locais. Eu agora passaria aos meus colegas, se faz favor. Só então, duas notas. Uma tem a ver com o Sr. Deputado do Chega, que pôs a questão de criar mais desigualdades no país e, sinceramente, é precisamente o contrário que acontece.
E dou-lhe o exemplo da área social. A área social, o trabalho que foi feito para definir os apoios a dar aos municípios, nomeadamente em recursos humanos, permitiu fazer uma radiografia do país onde havia desigualdades brutais. Havia um técnico para 20 processos, em alguns municípios, e chegava a haver municípios que tinham um técnico tinha mais de 1000 processos do RSI, por exemplo, que é simplesmente impossível de acompanhar qualquer coisa. E nós definimos, conjuntamente com o Governo, rácios de que, no caso do RSI, se ia um técnico a cada 100 processos e no atendimento 1 para 250. Portanto, criou-se uma rede no país hoje de técnicos desta área social para garantir que este tipo de apoio social tem, de facto, técnicos em quantidade e em qualidade, assim o esperamos, necessária para dar uma resposta positiva e bem melhor do que acontecia antes. Porque havia, de facto, disparidades enormes, isto foi reconhecido por parte do Ministério da Educação. Em algumas situações, o próprio Ministério desconhecia esta diferença brutal entre municípios, às vezes vizinhos, com características idênticas e que tinham disparidades enormes. Isto conseguiu-se ultrapassar, foi uma negociação dura, mas envolveu os municípios todos, como aqui já foi referido, em decisões não só do Conselho Geral, que são os órgãos dos municípios, da sua direção, mas do próprio Congresso da Associação Nacional de Municípios, que este processo de descentralização foi debatido, aprovado pelos municípios portugueses, as diversas dimensões e com a especificidade de cada um deles a ser devidamente respeitada. Isto é um bom exemplo, a questão da área social. Mas na área da saúde, me parece que é uma preocupação que não tem grande razão de existir. O que, de facto, passa, e há algumas críticas de que é alvo este processo de centralização na área da saúde, é de ser o que passa para os municípios ser, de facto, muito pouco. E poder mudar também, não poder mudar muito por isso mesmo. Porque passam o património para a sua conservação e os assistentes operacionais, nem mais técnico nenhum passa sequer. Portanto, é apenas isto que está em causa quando falamos na saúde. Depois há planos locais e subregionais de saúde, onde os municípios são envolvidos e que são naturalmente importantes, mas a transferência de competências é apenas nesta área. Portanto, não me venham dizer isto, antes pelo contrário. Isto cria condições para hoje se estarem a investir em dezenas e dezenas de centros de saúde do país através do PRR, independentemente do município ser pequeno ou ser maior. Portanto, há, de facto, uma qualidade em termos do património disponível para o funcionamento do setor da saúde e está a ser feito um grande investimento que só foi possível porque houve um processo de centralização. Eu recordo que a candidatura ao PRR da recuperação dos centros de saúde tinha como compromisso estar o município a que recebia a competência, ter aceitado essa competência e estar no processo de descentralização para poder ser financiado. E isso, pois, por um lado, é verdade, também pressionou alguns municípios a aderirem e a assinarem uma autotransferência, também é verdade que permitiu, de facto, investimentos que de outra forma não eram possíveis, muito menos num tempo tão curto como é este que está a acontecer. Em relação às escolas, é provavelmente dos melhores exemplos que se pode dar para, de facto, isto ter um impacto indiscutível em todo o território nacional. Quer dizer, quando nós estamos a falar, e há cerca de 1000 edifícios de escolas no país. Não chega bem a 1000, mas é quase, há 900 e tal. E estamos a falar em 520 escolas, que neste momento estão reconhecidas no mapeamento, como fazendo parte daquele investimento da ordem de 2 mil milhões de euros, entre o PRR e o empréstimo BEI, vão garantir esse financiamento, isto é, em termos de condições do ensino básico, primeiro ciclo, segundo ciclo, até o secundário, no país, de facto, como há muitos anos não acontecia. E havia regiões do país, e algumas delas, provavelmente, a que menos se esperava que isso acontecesse, e damos, por exemplo, da área metropolitana de Lisboa, onde a dificuldade de manutenção dos edifícios escolares era enorme, e o estado de conservação não era bom, antes pelo contrário, e que agora aqui se abrem, de facto, oportunidades únicas para pôr, de facto, o património das escolas do nosso país em condições com a dignidade e com o nível de prestação de serviços que um setor com a importância da educação justifica. Portanto, com estes 3 exemplos da saúde, onde de facto não há grande influência a não ser por um património mais operacional para estar ao serviço do país, da saúde.
nas escolas onde é evidente a melhoria e é relativamente fácil. Se ouvir diretores das escolas do país inteiro que eventualmente estivessem na escola antes da descentralização e agora, depois de estar consumada esta fase da descentralização, há um consenso enorme no país de que isto só veio beneficiar o funcionamento das escolas, dada a proximidade de quem tem que decidir, o apoio que tem que dar, a capacidade de resposta rápida, enfim, há todo um conjunto de melhorias que julgo que hoje começam a ser quase indiscutíveis. Discutíveis serão sempre, mas me parece que há um grande consenso nacional sobre a importância deste processo de descentralização, que tem dificuldades, que, repito, é permanente, atualização permanente, tem que funcionar as comissões de acompanhamento, tem que haver nova legislação que garanta que, de facto, não vai haver buracos no processo de descentralização, por garantia de financiamento, garantia de recursos humanos, e isto, desde que haja atenção, por um lado, dos municípios, que são os primeiros interessados nisso, estão mais próximos das populações, das suas necessidades, e têm agora esta responsabilidade. E haja capacidade de resposta da administração central, não só dos governos, mas também desta Casa, da Assembleia da República, eu julgo que o processo de centralização será consolidado, será aprofundado e que é um grande contributo para termos um país mais equilibrado, mais solidário, como me parece ser um objetivo comum. Muito bem. Sr. Presidente, Alfredo Monteiro. Bem, também breve. Bom, em primeiro lugar, a Associação esteve aqui com muito gosto, como está em todos os momentos e todas as vezes que for solicitada. Vamos estar aqui no dia 7 de novembro, Orçamento de Estado. 6 de novembro, Orçamento de Estado. Muito bem. E, portanto, reiterar o entendimento dos municípios na sua autonomia e naturalmente, o que é o entendimento da Associação, os esclarecimentos junto dos municípios, que é no quadro dos seus órgãos, do Conselho Diretivo e do Conselho Geral e do Congresso. Tivemos no ano anterior 2 congressos por mandato onde estas matérias estiveram. Portanto, já foi dito aqui também, é mais que uma intervenção, que pode haver necessidade de um esclarecimento legislativo em relação ao artigo 285. Por nós está muito bem. E adequá-lo à descentralização, à transferência de competências. Temos é que resolver este problema. Os municípios têm vivo interesse nisso, na integração dos trabalhadores. É absolutamente justo. Quer dizer, bom, e têm-no feito no quadro legal em tudo o que é possível. Hoje os trabalhadores AOs, assistentes operacionais das escolas, têm melhores condições que o que tinham com a administração central. Não há precariedade e têm todos os direitos assegurados, não é? Como antes não tinham. E, portanto, esta é, de facto, uma questão central. Não há nenhuma orientação, quer dizer, não podia haver da Associação Nacional de Municípios em relação... bom, repito, não podia haver orientação, não é esse o nosso entendimento, em relação aos contratos de inserção, como é evidente, não é? Tanto mais que o percurso é outro, não é? E esta matéria é uma matéria que não se esgota aqui, e na área da saúde e na situação em concreto, mas também tem a ver com as outras onde havia prestações de serviço e contratos que passaram para os municípios. E, portanto, neste sentido, creio que temos aqui matéria de reflexão, julgo que espero que esta audiência tenha sido útil. Apenas uma nota de 30 segundos. Em relação à transferência de competências, há uma questão essencial que é a equidade nacional e igualdade de oportunidades, numa competência que era da administração central e que tem que ter as mesmas condições. No Seixal tem 170 mil habitantes, ou em Freixo de Espadacina, ou Vila Real, tem, ou então em Mourão, com 1.800 habitantes. Esta é a questão central. A consolidação da descentralização tem a ver com isso e até com o quadro legal que ainda falta na saúde. Faltam portarias na saúde. Por exemplo, o rácio de trabalhadores de assistentes operacionais não saiu, não existe. Não existe também o rácio dos veículos, bom, além de outras matérias, e não se esgota apenas destas. Portanto, e há um déficit significativo, nomeadamente nos recursos humanos. Em municípios, esse déficit, nesta altura, é de milhões de euros. É disso que estamos a falar, não é? Pronto. Em relação às escolas, está dito, mas isso significava o que era preciso fazer no país. O Parque Escolar do país não tinha intervenção há 30 anos.
em termos de manutenção e conservação. Daí hoje foi o exemplo que eu dei, para terminar, a média na área metropolitana, agora no PRR, foram de 9 milhões de euros. O que está no acordo são 4 milhões. Nós podemos fazer uma conta rápida que o que vai ser necessário é o dobro do que ficou no acordo e é preciso encontrar a solução. Bom, daí a negociação com o BEI, naturalmente é através do Orçamento de Estado, porque o financiamento é a 100%. Não é? Obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Concluído o tempo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, eu pedia talvez alguma tolerância dos senhores deputados, porque penso que o Sr. Presidente gostaria de dizer alguma coisa, e ainda que fora de tempo, mas considero que é pertinente, em pouco tempo, já fora dos 14 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, uma vez mais. É mesmo muito rápido dar-vos nota, relevar aquilo que foi a posição dos meus colegas, para não correr o risco de me tornar repetitivo. Parece-me absolutamente essencial que retomemos o trabalho das comissões de acompanhamento, que sinto que, no caso do Distrito de Évora, isso não tem acontecido, nos vários setores de transferência de competências. E como já foi aqui referido por vários senhores deputados, é um processo em constante construção, paulatina, e vai sempre haver melhorias a adequarem-se à realidade de cada um dos municípios. Ponto 2, também absolutamente importante, aquilo que o Alfredo disse, não continuamos sem o rácio de assistentes operacionais por cada um dos centros de saúde. Eu não gosto de extrapolar sempre a minha realidade, acreditando que outras encaixam no mesmo molde. Nós, para conseguirmos funcionar nas 3 extensões de saúde que temos, tivemos que reforçar, sem estar no mapa de encargos que recebemos do Estado Central, com um assistente operacional contratado a tempo indeterminado, porque achávamos que isso garantiria melhor condições de serviço. Certamente que isto é extrapolável para outras realidades. Duas outras notas. Houve distritos onde já foram entregues viaturas elétricas, outros onde não foram. Significa, uma vez mais, como disse, que em cada um dos distritos há realidades distintas a operarem a velocidades também elas distintas. Para terminar a conclusão, o Chega levantou aqui uma questão importante, mas uma vez mais entramos na alçada da autonomia do poder local. Sim, é verdade. Hoje em dia há municípios que têm maior capacidade financeira e que, graças a isso, criam regulamentação que permite a fixação de médicos ao arrepio daquilo que são as nossas competências. Bem, mas isso é matéria para outra discussão, mas prejudica, de facto, os municípios mais pequenos. Obrigado. Muito bem, Sr. Presidente. Eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Deputado Presidente da 13ª Comissão, que co-preside esta audição. Para umas palavras, por favor, Sr. Deputado Bruno Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser o mais breve possível. Apenas para dar uma nota, primeiro saudar o Sr. Presidente pela condução dos trabalhos, saudar a presença da Associação Nacional de Municípios Portugueses e deixar uma breve nota enquanto Presidente da Comissão. Se há beleza que o municipalismo tem, é o facto de ser o primeiro contacto com a população, é a primeira porta de entrada para a população ter contacto com a esfera do poder, e neste caso do poder local, e todos conhecemos o processo da forma como foi feita a Lei 50 de 2018, que não é, obviamente, o que está aqui a debate, mas que é uma consequência que nos traz até aqui. A assunção de competências nem sempre foi feita da forma mais pacífica. Todos sabemos que, a determinada altura, os próprios municípios e a Associação Nacional de Municípios não tiveram a faculdade de poder decidir se aceitavam ou não, e todos nós assistimos a algumas pressões que, a determinada altura, o poder local, dentro da sua autonomia, foi obrigado a respeitar. Caso contrário, a própria União Europeia colocava em causa a transferência de algumas tranches no âmbito dos apoios financeiros. Não é o momento para falar disso, teremos muito para discutir sobre a descentralização de competências, teremos tempo para discutir esta reforma administrativa do Estado, teremos tempo para discutir a importância de rever ou não a Lei 75 e a Lei 73, teremos tempo para discutir o facto de, neste momento, estarmos com a execução de 2 planos importantíssimos em Portugal, quer do PRR, quer do Portugal 2030, que tantas dificuldades criam aos municípios para poder gerir a gestão de 2 ferramentas neste momento e 2 mecanismos financeiros ao mesmo tempo. As questões do pré-FPAP e tudo mais, é daquelas matérias que aqui, se calhar mais do que qualquer outra na Assembleia da República, e até porque grande parte de nós ou fomos ou somos autarcas, é talvez das discussões, quando discutimos o municipalismo e a importância do municipalismo e o caminho que pretendemos para o futuro, o papel das CCDRs, a regionalização sim ou não, a ligação à União Europeia, o novo quadro financeiro plurianual que está a ser discutido, o novo programa 21-27, há tanta matéria e que é importante que os partidos aqui, com o pluralismo da opinião, o respeito que tiveram aqui uns pelos outros hoje,
mantenham esta discussão, porque talvez é dos campos mais ideológicos para definirmos aquilo que estrategicamente pretendemos para o país, porque quando definirmos aquilo que está na base da nossa democracia, que é o que o poder local democrático nos trouxe, certamente conseguiremos ter uma sustentabilidade ou uma sustentação melhor para aquilo que é a visão ideológica, que será sempre dispara entre nós, e isso é a beleza da democracia, que pode nascer naquilo que eu acredito que é o municipalismo, porque eu sou um fã acérrimo do municipalismo e, por isso, desejar bom regresso a casa aos senhores Presidente de Câmara e dizer que, enquanto Presidente de Comissão, cá vos aguardo no dia 6 para uma audição que se espera tensa, ideológica e de bom debate político para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dava por encerrada esta audição, cumprimentando naturalmente a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que é sempre um gosto que venham até à Assembleia da República. Este conjunto de interações, hoje muito centrada neste tema em torno da transferência de estabelecimento, é particularmente importante. Estarão connosco dentro de pouco e, por isso, muito obrigado por terem vindo e cumprimento especial. Senhores deputados da 10ª Comissão, a nossa vida continua já a seguir com a próxima audição, aqui também. Muito obrigado a todos. Senhores deputados da 13ª, a nossa vida continua na Sala 1.